A Bíblia é a nossa regra de fé e prática, uma fonte inesgotável de sabedoria e orientação para nós. E entre suas páginas, encontramos histórias intrigantes e lições atemporais sobre diversos temas. E um dos temas mais importantes para a humanidade que é tratado de forma ampla na Bíblia é o dinheiro. Imagine-se caminhando pelas ruas empoeiradas de uma antiga cidade, há milhares de anos. Nesse cenário, os princípios de finanças e riqueza eram discutidos efusivamente em torno de comércios pujantes que funcionam em pleno vapor. A Bíblia está repleta dessas histórias de transações financeiras, compras, vendas, empréstimos e negociações que nos oferecem insights sobre as dinâmicas financeiras dos tempos bíblicos e as lições atemporais que podemos extrair delas. Um dia, quando Pedro e os discípulos chegaram a Cafarnaum, a cidade estava movimentada e as pessoas se aproximavam de Pedro, os cobradores de impostos do templo, questionando se Jesus e seus seguidores pagariam as dracmas. Pedro, um pouco incerto sobre como responder, concordou que eles pagariam o imposto. No entanto, algo surpreendente estava prestes a acontecer. Jesus, percebendo a conversa, entrou em casa e chamou Pedro para um momento de reflexão. "O que você acha, Simão?" Jesus perguntou a Pedro, olhando para ele com um sorriso compreensivo. "De quem os reis da terra cobram tributos e impostos? De seus filhos ou dos alheios?" Pedro pensou por um momento e respondeu: "Eles cobram dos alheios." Jesus, com um brilho nos olhos, disse a Pedro: "Então os filhos estão livres." A resposta de Jesus era profunda e carregava um significado especial. Ele estava lembrando a Pedro que, como filhos de Deus, eles estavam livres das obrigações impostas pelos reis da terra. No entanto, Jesus tinha um plano para não causar escândalo ou ofensa. Ele instruiu Pedro a ir até o mar, lançar o anzol e pegar o primeiro peixe que fisgasse. Pedro, talvez curioso e confiante na orientação de Jesus, obedeceu. Quando ele abriu a boca do peixe, encontrou uma moeda de prata, um estáter, brilhando sob o sol. Pedro pegou a moeda, maravilhado com o milagre que acabara de presenciar. Com aquele estáter em mãos, ele sabia o que fazer. Ele retornou e pagou as dracmas, não apenas por ele, mas também por Jesus. Ele falou assim: "Tiago, você sabia que a palavra mais citada na Bíblia é dinheiro?" Eu falei: "Não, nem a pau, nem a pau." Eu não sabia que era mais citada. É isso mesmo? É isso mesmo. Eu falei: "Nem a pau." Ele falou: é a segunda mais citada é fé. Só que dinheiro é citado 3 vezes mais do que fé." Caramba. Eu falei: Tipos de dinheiro que existiam na Bíblia. Na Bíblia, existem várias referências a diferentes tipos de moedas e dinheiro usados em diferentes épocas e regiões. O dinheiro sempre foi um ativo importante na história humana, e a Bíblia o menciona em diversas de suas passagens. Mas você já se perguntou quais são os principais tipos de dinheiros mencionados na Bíblia? Neste vídeo vamos tratar de 7 tipos. Mas antes, se inscreve no canal para nos ajudar a continuar este projeto. Então vamos lá. Alguns dos principais dinheiros mencionados na Bíblia são: primeiro, shekel. Na Bíblia, o shekel é mencionado em diversas passagens como uma unidade de peso e medida de valor extremamente significativa. Essa antiga moeda era usada principalmente pelos israelitas e desempenhou um papel essencial em várias transações financeiras e em rituais religiosos. Uma das referências mais notáveis está no livro de Êxodo, onde Deus ordena a Moisés que estabeleça um imposto de meio shekel por cabeça para financiar o tabernáculo. Isto está em Êxodo capítulo 30. Essa contribuição, conhecida como dinheiro do resgate, simbolizava a purificação espiritual do povo e sua dedicação ao serviço sagrado. Outra passagem significativa encontra-se em Levítico, onde o shekel é mencionado em contextos de oferta e resgate. Na prática de resgatar bens ou pessoas, o valor era medido em shekels, ressaltando sua importância como padrão de avaliação na época. No livro de Ezequiel, o shekel também é citado em referência à justiça e honestidade nas transações comerciais, enfatizando a importância de usar pesos justos e medidas precisas. O shekel na Bíblia serviu como símbolo de integridade, fidelidade e equidade nas relações financeiras e religiosas. Sua presença em várias passagens destaca sua relevância histórica e cultural nas antigas sociedades do Oriente Médio. Hoje em dia, embora não seja
seja mais utilizado como moeda, o shekel continua sendo uma lembrança valiosa das práticas e valores ancestrais registrados nas escrituras sagradas. Segundo, dinar. O dinar era uma moeda de ouro utilizada em várias culturas da antiguidade, incluindo o Império Persa. Ela surgiu por volta de 600 a.C. Sua pureza e peso consistentes a tornaram valiosa e confiável para transações comerciais, sendo aceita em diversas culturas antigas, incluindo gregos e romanos. Além de seu valor material, o dinar também possuía significado religioso e cultural, sendo usado em oferendas em templos. Sua influência perdurou ao longo dos séculos e até hoje, influenciando termos como dólar. Sua trajetória reflete a importância da moeda como um símbolo de valor e sua conexão com aspectos espirituais e culturais. Bom, o denário vem da moeda antiga chamada denários, que era usada pelos romanos e valia 10 assérvios. Na Bíblia, Jesus refere-se ao denário em algumas parábolas, incluindo a da vinha e a dos talentos. Além de ser usado como forma de pagamento, o denário também era usado como forma de pagamento de impostos. A expressão render a César o que é de César refere-se justamente ao pagamento de impostos em denário. Bem, os romanos eram fãs dos dígitos números naturais em uma faixa de 1 a 10. Então o valor do denário era de 10 assérvios, que eram, como podemos imaginar, valores pequenos. Além disso, os denários romanos eram faixas de prata redondas, com inscrições e imagens de figuras famosas do Império Romano. Uma observação legal sobre o denário é que sua importância como uma forma de pagamento teve um impacto duradouro na cultura. Leptos e quadrantes são outras moedas de baixo valor da época. Eles eram feitos de cobre e valiam menos que o denário. O leptos era usado para pequenas transações, como compras de comida e bebida, enquanto o quadrantes era usado para comprar coisas como pomadas e ungüentos. O leptos era uma moeda relativamente nova na época. Ela foi criada no tempo do rei Seleuco I Nicátor. Ela era tão pequena e frágil que os romanos a chamavam de quilo, que significa anilha. Já o quadrante era uma fração do AES, uma moeda de prata com um valor mais alto. Então não é apenas os leptos e quadrantes que eram moedas de cobre na época. Também havia o as de cobre, que era um pouco mais valioso que os outros. E é claro, também havia as moedas de aço, símiles, que eram as moedas de menor valor. Bom, esses são os principais pontos sobre as moedas de cobre. Mas eu não posso deixar de mencionar um fato interessante. Essas moedas foram tão amplamente usadas que até hoje encontramos exemplares em estado de conservação ótimo e que estão à venda em leilões e lojas de antiguidades. Corban, no contexto bíblico, significa uma oferta, ou presente dedicado ao Senhor, que era dado ao templo ou aos sacerdotes. No Novo Testamento, Jesus usou essa palavra para criticar os fariseus por dizerem que seus bens estavam dedicados a Deus, mas não usavam esses bens para ajudar seus pais. O corban era um valor monetário utilizado no Império Romano. Ele equivalia aproximadamente a 6 denários, ou seja, era uma moeda de muito alto valor. Era um símbolo de grande riqueza. Sim, o talento era um peso usado como moeda antigamente. A quantidade de metal em um talento era equivalente a 8 corbãs, ou seja, era uma moeda de altíssimo valor. Alguns dizem que o talento era o equivalente a cerca de 15 anos de salário de um trabalhador comum naquele tempo. Os talentos eram usados como uma moeda valiosa nos tempos bíblicos, mas não eram comuns. Por exemplo, os talentos eram usados na Bíblia como uma figura para ilustrar os bens ou o dinheiro que a pessoa tinha. No Antigo Testamento, o talento era a métrica de peso mais comum em Israel, onde era usado para medir o peso de ouro, prata, cobre, ferro e aço. Os talentos eram também usados como medida de tributos impostos pelo governo e eram comumente usados em transações comerciais. De acordo com a Bíblia, o meio ciclo era uma contribuição para o templo, usada para comprar sacrifícios públicos. Era igual a meio ciclo comum, ou 2 dracmas áticos, e valia cerca de 2 gramas de ouro. Um detalhe importante a notar é que essa contribuição era obrigatória para todos os homens adultos israelitas, e tinha que ser paga uma vez por ano, geralmente durante o festival de Passover. As contribuições eram então usadas para manter o templo e para sustentar os sacerdotes e funcionários do templo. Eu sei que o meio ciclo pode parecer um pouco confuso, já que não é tão citado quanto outras leis bíblicas. Então, para clarificar, o meio ciclo era considerado uma forma de tributo, já que era um pagamento obrigatório. E ele era também uma forma de atestar o compromisso de um indivíduo com o povo de Israel e com Deus.